Nós da Fraternidade Rosa Cruz do Centro de Estudos de Campinas, São Paulo, Brasil. Como de costume, iniciamos nossas reuniões semanais de estudos da filosofia Rosa Cruz às 17 horas. Veremos hoje, dia 19 de maio de 2024, em nossa 181ª reunião de estudos de filosofia Rosa Cruz, o capítulo 9. Atrasados e recém-chegados, a primeira parte. Terá uma outra. É importante a gente mencionar aqui que sempre utilizamos como base deste estudo de filosofia o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, por Max Hengel. Em especial, abordaremos nesta reunião 3 terminologias Rosa Cruzes presentes no texto. E para que possamos aumentar a vibração do ambiente, iniciaremos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Atrasados e recém-chegados. Ao acompanhar no capítulo anterior a evolução da vida, da consciência, da forma tríplice fase de manifestação do espírito virginal, que é a vida juntando-se à forma para, por seu intermédio, obter consciência, expusemos o assunto como se houvesse apenas uma só classe de espíritos virginais, ou que estes, sem exceção, tivessem feito um progresso constante e uniforme. Fizemos assim para simplificar o assunto, porque, em realidade, houve atraso, como há em qualquer grande corporação ou coletividade. Nas escolas, todos os anos, alguns alunos não conseguem alcançar a média necessária para promoção a um grau superior. Analogicamente, a cada período de evolução, há os que atrasam porque não atingem a média necessária para passar ao próximo grau superior. Já no período de Saturno, houve alguns que falharam em alcançar o desenvolvimento suficiente para mais um passo. Naquele estágio, os seres superiores trabalharam com a vida que era inconsciente de si mesmos, mas essa inconsciência não impedia o retardamento de alguns dos espíritos virginais menos flexíveis, menos adaptáveis que os demais. Nessa única palavra, adaptabilidade, temos o grande segredo do atraso ou do progresso. Todo adiantamento depende da flexibilidade e adaptabilidade do ser que está evoluindo, de ser capaz de se acomodar por si a novas condições ou estacionar e se cristalizar, se tornando incapaz de toda transformação. A adaptação é a qualidade que faz progredir, esteja a entidade num grau superior ou inferior de evolução. A falta de adaptação é a causa do atraso para o espírito e de retrocesso para a forma. Isso se aplica ao passado, ao presente e ao futuro. E a qualificação ou desqualificação é feita exata e impessoalmente, com toda a justiça, pela lei de consequência. Não houve nem haverá uma distinção arbitrária entre as ovelhas e as cabras. A endurecida receptividade em alguns dos seres de Saturno impediu o despertar do espírito divino, do que resultou permanecerem como simples minerais, pois só tinham o corpo denso, em germe. No período solar, houve 2 classes ou reinos,
os atrasados do período de Saturno, ainda minerais, e os pioneiros do mesmo período, aptos a receberem o germe do corpo vital e se tornarem análogos às plantas. Além destes, houve ainda um terceiro reino, uma nova onda de vida. Começou sua atividade no princípio do período solar. É a onda de vida que atualmente anima nossos animais. A matéria na qual entrou a nova onda de vida, junto com os atrasados do período de Saturno, compôs o reino mineral do período solar. Havia, entretanto, uma grande diferença entre essas duas classes ou subdivisões do segundo reino. É possível aos atrasados tomarem um impulso e alcançarem os pioneiros, que formam nossa atual humanidade. Porém, é impossível para a nova onda de vida do período solar fazer o mesmo. Alcançará um estado correspondente ao humano, mas sob condições muito diferentes. A divisão entre atrasados e pioneiros ocorreu na 7ª revolução do período de Saturno, quando os senhores da chama despertaram o espírito divino e verificaram que algumas entidades que estão evoluindo se encontravam em tais condições de insensibilidade que era impossível despertá-las. Esses atrasados e a vida recém-chegada formaram manchas obscuras na brilhante esfera gasosa do globo mais denso do período solar. As manchas solares atuais são um resíduo atávico daquele fato. Na 6ª revolução do período solar, os querubins despertaram o espírito de vida. Novamente fracassaram alguns dos que haviam ultrapassado o ponto crítico do período de Saturno, mas ficaram incapazes de receber a vivificação do segundo aspecto do espírito no período solar. Constituíram outra classe de atrasados, que ficou para trás da crista da onda evolutiva. Na 7ª revolução do período solar, os senhores das chamas reapareceram para despertar o espírito divino. Nós que, tendo fracassado ao final do período de Saturno, mas tinham atingido o ponto onde podiam receber o impulso espiritual no período solar. Os senhores da chama despertaram o germe do Espírito Divino nas entidades aptas da nova onda de vida, mas também houve atrasados. No princípio do período lunar, existiam as seguintes classes. 1. Os pioneiros que passaram com êxito através dos períodos de Saturno e Solar. Tinham os corpos vital e denso, espíritos de vida e divino, germinalmente ativos. 2. Os atrasados do período solar, que tinham corpos denso e vital, e também espírito divino, todos germinais. 3. Os atrasados do período de Saturno, que tinham sido promovidos na 7ª revolução do período solar. Possuíam os germes do corpo denso e do espírito divino. 4. Os pioneiros da nova onda de vida solar, que tinham os mesmos veículos que os da classe 3, mas pertenciam a um esquema de evolução diferente do nosso. 5. Os atrasados da nova onda de vida solar, que tinham somente o germe do corpo denso. 6. Uma nova onda de vida que começou sua evolução ao princípio do período lunar e é a vida que anima atualmente as nossas plantas. Bom, pessoal, então, o que nós vimos aí no texto hoje, a gente vai sumarizar aí em 3 palavras, que é o que a gente vem fazendo em todas essas últimas reuniões. Nós vamos ver aí, dentro da terminologia Rosa Cruz, uma palavrinha que eu considero a mais importante,
que é adaptabilidade, né? O que essa palavra influencia, impacta na vida de todo o elo, mas principalmente de um estudante da Rosa Cruz, né? As outras duas palavras, né, atrasados de cada período e os pioneiros de cada período, é um tanto mais simples aí da gente poder fazer ou ter um entendimento, né? Adaptabilidade. Essa é uma palavra que precisamos aí no nosso dia a dia, como diversas palavras, e o estudante sabe muito bem que todo mês existe uma palavra para a gente meditar em cima dela, e não é à toa que a gente está estudando aí as terminologias Rosa Cruzes. Tem um motivo, e a gente precisa disponibilizar sempre um certo período de tempo para a gente meditar sobre cada uma delas. Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa primeira terminologia, adaptabilidade. O que a gente entende e o que isso daí influencia e impacta a nós enquanto estudantes. Se a gente buscar isso daí no dicionário, a gente encontra primeiramente um significado, né? Como está compartilhando aí, o primeiro ponto, modificar, né? O que significa? Né? Algo que se acomode, se ajuste ou se adeque a uma nova situação, um determinado fim, um meio de comunicação. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente o que isso daí realmente influencia com um estudante. Pôr em harmonia e em conformidade. Torna-se harmônico, adequado, harmonizar-se, adaptar-se ao ambiente. Adaptabilidade não quer dizer estagnação. Significa acomodação às novas condições e o encontro do fio da meada para agir, descortinando sempre os novos horizontes. O que é que isso significa? O que essa palavra adaptabilidade quer mostrar para a gente? Ou seja, o que é que um estudante precisa fazer, ou executar, ou pensar, ou sentir através dessa palavra? O que a gente precisa? Ou seja, ser flexível. Não é isso? Uhum. Ou seja, a gente precisa estar aberto para poder ser capaz de entender, aceitar, escutar os demais. A gente nem sempre está disponível para se adaptar ao nosso cotidiano. A gente está sempre aí relutante em acertar, ser maleável. Nós estamos sempre aí dificultando ser flexível no nosso cotidiano, seja nas nossas palavras, nas nossas convivências e etc. Adaptabilidade como palavra-chave em nossa evolução. O que significa isso? O que tem a ver com o nosso dia a dia enquanto estudante? Essa palavra temos um grande segredo. Ou seja, nós podemos tanto ir para frente como para trás. E por quê? Todo adiantamento depende de sermos flexíveis e de sermos adaptáveis. Ou seja, da capacidade que tem de se acomodar a novas condições ou
a gente pode simplesmente ficar parado no tempo, ou seja, estacionar. Se a gente não ser capaz de se adaptar a algum ambiente que a gente tiver, o que isso nos leva? Cristalização. Cristalização é uma outra palavra, mas que mais? Atraso. Atraso. Que mais? Estagnação. Que mais? Não existe estagnação. No desenvolvimento não. Espiritual, ou você cresce, você... Você atrasa ou você vai para trás. Então, Ou você avança ou você regride. Não tem estagnação. isso é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso para qualquer ego. Agora, é muito mais forte para com um estudante de uma escola filosófica como a Fraternidade Rosa Cruz. Adaptação é a qualidade que faz a entidade progredir. Não é isso? Sem dúvida. Com certeza. Estejam em um grau superior ou inferior. A falta de adaptabilidade é a causa de atraso para o espírito e de retrocesso para a forma. Por que isso? Por que é um atraso para o espírito? E para um retrocesso para a forma? Um exemplo disso, acho que são os nossos irmãos, os gorilas, né, que a forma, eles ficaram na forma atrasada, mais primitiva. E do espírito, se nós não estamos acompanhando o esquema de evolução, a gente vai ficando para trás. Tá. A gente compartilha um exemplo aí do quão a Regiane acabou de falar mas a gente vê também um outro que eu creio que vai facilitar bastante esse entendimento. Isso se aplica ao passado, ao presente e ao futuro, né? E a gente viu ao longo das últimas reuniões o caminho da evolução ou da involução e qual o caminho da evolução. Uma das atitudes mentais insistentemente recomendada pela filosofia Rosa Cruz é a de admitir como possíveis todas as coisas. A adaptabilidade é um dos fatores mais expressivos da evolução. E a gente vou compartilhar aqui um exemplo para ver se a gente consegue entender um pouquinho mais a respeito disso e o quão importante isso é. Se por um lado o corpo vital é o veículo conducente, ou seja, apropriado para levar à iniciação por meio da repetição de novos e melhores hábitos, por outro lado, pode nos encarcerar na conservação de hábitos antigos e, desse modo, nos retardar a evolução. Foi o que a gente acabou de ver, né? E o intelecto é orgulhoso e tende a se conservar lutando contra as novas ideias. Nesse exemplo que eu vou compartilhar, eu acho que vai dar para entender um pouco melhor sobre cada um desses pontos que a gente acabou de ver aqui, né? Por quê? Porque lá no início do conceito Rosa Cruz do Cosmos, Max Rendel, na sua introdução, ele fez uma advertência. E lá, ele menciona que o fundador da religião cristã emitiu uma máxima oculta quando disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Marcos 10, 15. Então, todos os ocultistas conhecem a imensa importância desse ensinamento de Cristo e tratam de vivê-lo dia a dia. O que significa isso? O que vocês entendem aí? Que uma criança é o oposto... Pode falar. Está bem.
Pode falar, Terezinha. Está aberto, né? Os novos ensinamentos, tudo aquilo que está vindo está aberto. E, obviamente, questionar, mas está aberto. Não rejeitar, mas permitir que ele chegue. A criança não tem preconceito, né? Nada preconcebido. Em função disso, ela absorve sem crítica, tranquilamente, todo o aprendizado. O que mais? Por que desse exemplo da criança? Por que ele mostrou para nós que para entrar no reino de Deus a gente deve agir como uma criança? Primeiro, ela é o oposto dos adultos, né? A criança não está... A criança, ela ainda não tem uma ideia preconcebida de tudo, né? Julgamento de tudo. Então, o creio está mais aberto a aceitar, a investigar, né? Investigar. Ela entra como um copo vazio, né? A gente, enquanto adulto, eu acho que a gente entra barrando, né? A gente entra questionando, a gente acha que a gente já sabe, e aí a gente vai censurando, julgando, criticando. A criança não, ela é um copo vazio. Se você botar lá dentro, ela vai absorvendo. Lá na frente, ela vai fazer o julgamento de certo e errado na concepção dela. E o famoso eu acho? A criança ela não tem parâmetro. A criança, ela tem apenas, ela está ali, ela vai absorver o conhecimento, mas ela não tem nada ainda que comparar. Aí fica mais fácil. Isso, ela não tem com quem comparar, acho que isso é legal. A gente pode dizer que a criança é pura? A inocência, né? Aham. O que mais? A criança, ela é pura, ela é inocente, mas ela ainda não... Ela é uma inocência natural, ela não é como o adulto, a gente que já sofreu pra caramba e viu que não tem muita escapatória, já aprendeu, né? A criança é bem na inocência. Não tem o corpo de desejo. Olha lá no texto, Max Engel está dizendo que a criança também ela é ignorante com franqueza. Ignorante com franqueza. E nós somos? Somos só ignorantes. Uma criança está imbuída de sentimento. Uma criança não está imbuída de sentimento de dominador, de superioridade, nem inclinada a tomar aparência de sábio ou ocultar sob um sorriso ou um gracejo sua ignorância em qualquer assunto. Não tem opiniões preconcebidas, que é o que a Rita acabou de falar. Ela não julga antecipadamente. Portanto, é eminentemente ensinável e, podemos dizer que, adaptável. Ela encara todas as coisas de forma com formosa atitude de confiança e que denominamos fé infantil, na qual não existe sombra de dúvida, conservando os ensinamentos que ela recebe até comprovar para si mesmo a certeza ou o erro. Então, olha o quão importante para um estudante da fraternidade essa palavrinha, adaptabilidade. Então, assim, todas as escolas ocultistas, o aluno é primeiramente ensinado a esquecer de tudo o que aprendeu a ser até chegar nessa escola. Agora, porque ele chegou, ele vai absorver e lá fala no conceito, né? Para você pensar nas coisas como verdades provadas. Então, quer dizer, você não pode, eu vejo assim, não adianta ficar julgando, criticando, igual já foi falado aqui, porque lá na frente você
você mesmo pode ter a sua verdade provada, né? Aí entra a adaptabilidade, porque vão chegando coisas novas a todo momento e a gente tem que estar aberto para isso, tem que se adaptar aqui, adaptar ali e tal, que a gente vê as facilidades nisso na criança, que a gente acabou de falar, né? Exatamente o que você acabou de falar é que a criança age justamente dessa forma até que ela seja capaz de saber o que é certo e o que é errado. E aí sim ela vai levar isso ao seu julgamento. Não é isso? Uhum. Ou seja, essa é a única maneira de cultivar uma percepção absolutamente certa da verdade. Tá ok? Sobre essa palavrinha, dessa terminologia que está nesse texto, o que mais que a gente pode falar? Ou mais algum ponto, alguma dúvida que a gente possa colocar aí em discussão, antes da gente passar para a próxima? Mais algum ponto? No texto do livro, ele termina assim: nunca houve nem haverá uma desculpa. Tá, né? Como toda justiça, pela lei de consequência, nunca houve nem nunca haverá uma distinção arbitrária entre as ovelhas e as cabras. Atrasados e adiantados. Uma analogia, né? Vai. A adaptabilidade, eu acho que a gente tem exemplos até na história natural, na natureza, né? As espécies que não se adaptam acabam se extinguindo. Se a gente pegar num temporal violento, por exemplo, no ocorreu, com raios, diversas árvores vão cair. O chopal, o chorão, o salgueiro, conforme queiram achar, aquele que fica penduradinho, assim, né? Ele nunca quebra, ele vai se adaptando ao vento, à chuva, ele é adaptável e sempre permanece. A adaptabilidade é fundamental, né? Especialmente para nós. Ela é fundamental. Dentro desse exemplo que a Magali deu, um outro exemplo, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quando a gente chega em qualquer local, para fazer qualquer atividade que eu seja, ou para participar de qualquer assunto, se a gente não ser flexível ao que possa estar sendo exposto, colocado, explicado, mencionado, conversado, o que vai acontecer? O que a gente falou lá no começo. A tendência é a gente não vai conseguir Você fica para trás. Exatamente. Você fica para trás, para excluída. Acho que aí tem uma palavra. A sensação de fracasso, né? E ao mesmo tempo de desobediência. Porque você tem que estar no ambiente, você tem que se integrar àquele ambiente. Ou então você vai embora. Porque se ficar ali e você não fizer parte daquele contexto, né, com toda os argumentos e todas as coisas que estão ali, você mesmo se exclui. Você mesmo está se excluindo do convívio com os demais. Eu acho sim. Acho que fazendo volta um pouquinho, por favor, fazendo uma analogia entre criança e adulto, né? Eu acho que tem uma palavra-chave aí, que é a questão do orgulho. Porque a criança, como ela está em aprendizado, ela não se acha dono da verdade, né? Quando você ensina um adulto, qualquer coisa que você vai ensinar para um adulto, ele tem essa postura. Não, quem é ele para me ensinar? Eu já sei, né? E acho que essa postura é uma postura também no aprendizado, que a gente vê muita gente dizendo assim, o conceito é velho. Quem diz que o que Marx Rendel falou lá em 1900 e não lembro mais, é válido, né? Não precisa atualizar, porque eu acho que a gente tem esse orgulho, essa questão de se achar melhor do que... E a gente sabe que, eu vou voltar numa fala que eu já usei na reunião passada, né? Que a Bíblia, que é mais antiga que a Bíblia e que é mais atual que a Bíblia, e muito do que a gente vê aqui, né?
Então, acho que a adaptabilidade não combina com o orgulho. Acho que aí tem que é o nosso grande defeito. Porque eu acho que a gente sempre acha que a gente já sabe. E se eu acho que eu já sei, eu não me abro para aprender. Só complementando, também você falando, a gente imagina que também é uma questão, a pessoa que não tem facilidade de se adaptar, é porque tipo assim, fulano veio me ensinar determinada coisa, eu já tinha a minha verdade, estou tão acomodado com aquilo que eu já sabia, está tão bom, o cara vem aqui me falar que está tudo errado, que eu tenho que aprender de novo, daí é difícil se adaptar, mas é necessário. Quantas vezes acontece na vida? Então, olha como tem uma lógica, um sentido, essas três palavrinhas que a gente viu, né? Adaptabilidade, atrasados e os pioneiros. Nós estudamos aí ao longo das últimas lições todas esse processo, esse caminho, né? Ou seja, o caminho da involução e o caminho da evolução. Nesse caminho da evolução, nós passamos por todos esses períodos que estudamos, né? Obviamente, falando aqui parece simples, né? E é muito complexo, não vamos aqui adentrar novamente o que a gente já viu, né? Para estudar os períodos de Saturno, solar e lunar. Mas a gente vai ver isso daí um pouquinho em cada um, né? Mas em cada estágio aí, tivemos aí aqueles que não foram adaptáveis ou não foram flexíveis e ficaram para trás, se atrasaram, né? Eu vou ter um pouquinho só por conta da imagem aí, né, dos períodos, para a gente revisitar aí o que significa, né, essa questão da gente ficar para trás e a gente ir para frente através dessa palavrinha adaptabilidade ou flexibilidade. Bom, então indo aí para a próxima palavrinha, né, que são os atrasados de cada período, como a gente acabou de falar aí, né, em cada período desse esquema de evolução, existem os que ficaram para trás, já até antecipei aí, né, por não poderem alcançar o desenvolvimento necessário para passar para o próximo grau superior, né? Tem aí um exemplo, a gente vai ver aí também, né? Se a gente colocar no nosso dia a dia ou na nossa vida, a escola mostra isso de maneira bem clara, né? Quando, entrando um pouquinho aqui nesse outro ponto, né? Quando um planeta tem luas, isso pode indicar, acho que o Carlos frisou bem isso para mim, tá? Isso pode indicar que há alguns seres na onda de vida que está evolucionando nesse planeta que estão demasiados atrasados. Não significa que vão ser só atrasados, mas que podem estar demasiado atrasados para continuar na evolução da onda de vida principal. E se tiverem que ser arrojados do planeta para evitar que estorvem o progresso dos adiantados ou precursores, e ou também os conhecidos como vanguardeiros. Só elucidando aí através de um exemplozinho, quando a gente chega em para poder fazer um curso de inglês, só como exemplo, você faz um teste e você adentra em um grupo. E dentro desse grupo tem uma certa quantidade de pessoas ali. Alguns, ao longo do período de estudo, o professor vai perceber que tem alguns que estão mais à frente, tem mais facilidade, e tem outros que não está conseguindo acompanhar. O que é a tendência natural e normal de se fazer? Separar esse grupo. Ou seja, levar um grupo que está mais atrasado para uma outra sala, um outro espaço, para não prejudicar aqueles e facilitar para aqueles que estão mais à frente, né? Ou que tem mais facilidade de seguir o seu processo de evolução. Só estou compartilhando aí um exemplo aí do que eu entendo que está sendo exposto aqui.
tá bem? Quando esses atrasados que estiverem evolucionando em alguma lua alcançam um ponto correspondente, eles podem voltar ao seu planeta paterno, ou seja, deixar aquele espaço, ou seja, aquela lua e retornar. Lembrando que Deus não faz nada para perder, né? Então, podem existir, como já existem os atrasados, a gente sabe disso, e os pioneiros, né? Um exemplo disso são, a gente vê os irmãos maiores, né? Estão lá na frente. Então, tem muitos, inclusive nós somos atrasados, né? Não tenha nem dúvida, né? É uma escadinha, né? Sim. Eu acho que dentro de um processo desse, a gente até vê pelo próprio diagrama aí do esquema de evolução, é uma escadinha. Tá certo? E dentro dessa escadinha vão ter diversos aí em vários estágios de evolução. É igual você deu o exemplo da sala de inglês, por exemplo, né? Muitos ali, infelizmente, não conseguem mesmo acompanhar, tem uma certa dificuldade. Agora, trazendo para o nosso esquema aqui de evolução, muitos são atrasados porque em cada período que foi acrescentado alguma coisa, né? Eles não quiseram. Tem o livre-arbítrio, tiveram o direito, né, de não aceitar, de recusar, foram ficando atrasados. Né? Da mesma forma que a gente pode já se adiantar. A gente vê pelo caminho de preparação da Rosa Cruz ali, né, caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Tudo é por... Nós estamos aqui, por exemplo, é probacionista, próximo passo, a gente tem que lutar para ser discípulo, depois irmão leigo e tal. Alguns nem começaram nem o preliminar. E a gente respeita, porque cada um é cada um. Da mesma forma que a gente já podia estar lá na frente, nós aqui enquanto grupo, muitos começaram, não deram andamento. Então vão ficando mais para trás. Né? Porque a escola não vai parar porque esses alunos não querem ir para frente, não querem fazer o preliminar, não querem ser estudante regular, não querem ser probacionista, não quer fazer o suplementar, não quer fazer o bíblico. A escola respeita livre-arbítrio. Vai ficando para trás, com certeza. Só lembrando, Lili, que um atrasado, como existe livre-arbítrio para todos nós, um atrasado ele pode passar na frente e, não digo surpreender, mas de acordo com a vontade dele, ele se imbui e decide, ele pode deixar de ser atrasado e passar lá na frente. Sim, depende dele mesmo. Cada uma evolução é individual. A gente sabe disso. Esse é o conceito de atrasado que está dando aqui, gente. Então, cuidado, né? O conceito de atrasado que está falando aqui, ó, lá, o Cláudio colocou. Atrasados de cada não, do período. período lunar, ele está referindo... Não, de cada período. De cada período, sim. Então, o atrasado de cada período é diferente do atrasado que está sendo falado aqui. Sim. Só de cada período, como o Glauco também colocou, é aquele ser, tanto humano, quanto animal, quanto planta, só mineral que não tem atrasado. Ainda não. Que na época, no momento da evolução... Dentro da onda de vida mineral, tem os atrasados e os adiantados. Não, ainda não. Não? Ainda não. Vai, com certeza absoluta, no período de Júpiter vai ter. Isso, mas lá não... Acabaram de começar. Né? Então, atrasado de cada período é aquele ser, seja humano, seja animal, seja planta, que no momento certo, no momento exato, no momento programado, no momento agendado, para que ele recebesse alguma coisa, ele não quis receber. Isso é atrasado. Certo? Então, como o Glauco explicou, os caras chegou um momento lá, na 7ª revolução do período de Saturno, o Senhor da Chama chamou todo mundo lá e falou: galera, é o seguinte, vamos despertar aí, vou despertar em vocês o Espírito Divino. Aí então a galerinha do mal lá que falou: não quero nem a pau, quero ver se você conseguir fazer em mim, eu não quero. Aí eles não fizeram, entendeu? Ele não é atrasado por circunstância, ele é atrasado porque ele não quis mesmo. Esse atrasado de cara, boa definição. Atrasado de cada período é atrasado porque não quis. Não foi porque o Senhor da Chuva não apareceu, esqueceu de falar com ele, ele deu uma de mané, faltou, dormiu mais tarde. Não, é porque ele não quis. Isso é atrasado de cada período.
E aí vocês lembram, o Glauco também falou aí, que na 7ª revolução do período solar, os senhores da chama vieram para dar o espírito, despertar o espírito divino nos animais, os seres que são animais, e pegou os atrasados que eram os seres humanos e ofereceu de novo para despertar o espírito divino. Aí esses caras falaram assim, não quer, alguns, outros falaram que quer, aí foram atrasados, continuam atrasados. Então, atrasado de cada período é nesse sentido. E aí, os atrasados de cada período, eles podem alcançar, por exemplo, os atrasados de cada período da onda de vida humana, que somos nós, pode até conseguir alcançar a gente. Mas tem um deadline. Tem um dia D, tem um negócio que a partir de tal momento, nunca mais, tá? E esse momento é 5ª revolução do período terrestre. Então, se até a 5ª revolução do período terrestre, os atrasados não correrem para alcançar a onda de vida humana, eles vão ser... Atrasados daquele Eles vão ser um atrasado do dia de manifestação. Olha que legal, ele ganhou uma promoção, certo? Ele passa a ser, em vez de ser atrasado do período, você é atrasado do período solar, você é do lunar, você é do terrestre, e você? Eu sou do dia de manifestação, eu sou o super hiper atrasado. O super atrasado. Ele não vai nem quando subir da lua, porque não vai ter lua. Ele vai para quando sobrou de algum lugar aí, mas não é da lua, porque a lua já não existe mais, né? Lembra? Quando não vai existir mais. Vamos dizer lua etérica. Alguma outro lugar, é uma sala de espera, tá? Não agradável, sala de espera sem café, sem pão de queijo e tal. Mas eles também não vão saber que estão lá, porque eles... Sabem. Lógico que sabem. Isso é uma coisa interessante, o atrasado sabe que é atrasado. Por que ele sabe? Porque lembra que o Glauco falou aí? De Saturno, a nossa consciência era transe profundo. E mesmo em transe profundo, você tem o livre-arbítrio para dizer não. Olha que coisa interessante. Pô, mas é transe profundo. O que é transe profundo? Pega uma pessoa em transe profundo hoje, chacoalha ela, bate nela, vê se ela reage. Não reage. Né? Uma pessoa que está em coma, por exemplo. Está em coma, está em transe profundo. Pega uma pessoa em coma lá e chacoalha. Você vai matar ela, mas você não vai acordar. Ela não vai acordar. Entendeu? E você vê que barato isso na parte física. Mas na parte espiritual, não. O conceito de consciência é diferente, porque em transe profundo, eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Em sono com sonhos, eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Em sono sem sonhos, eu posso dizer sim, não. Em vigília, tudo bem. Mas nessas outras estados de consciência, na parte espiritual, eu posso. Entendeu? Ou seja, por isso que tem quem está em coma, quando volta, muita coisa... ele lembra. Não é assim? Não é? E está em transe profundo. Você vê que interessante? Então é bacana. Então, estou contando isso porque muitas pessoas falam isso. Mas está em transe profundo, como é que ele escolheu não? Né? Escolheu porque transe profundo é um nível de consciência, mas acima do nível de consciência tem o ser, que é o espírito virginal. É esse o ser. O espírito virginal, ele não entra em transe profundo. O espírito virginal está sempre em consciência. Lembra disso? Espírito virginal, nós, espíritos virginais, nós estamos sempre em consciência. A gente assume as outras de consciência conforme a gente vai descendo. Lembra disso? Conforme vai descendo é que chama. Eu tenho hoje consciência de vigília na região química do mundo físico. Legal. Agora, qual é a minha consciência no mundo espírito de vida? Transe profundo. Por quê? Porque eu não consigo viver lá, eu não consigo funcionar lá, eu não consigo ver ninguém lá, eu não consigo nem saber onde é lá, entendeu? Eu não sei onde é lá. Dizem que é onde está o Cristo está lá, espírito de vida, né? Assim que fala. Lindo, lembra aqui, mas a gente mesmo, para a gente se desenvolver e ficar e ser consciente no mundo do espírito de vida, só os Pentecostes, só os discípulos da Pentecostes, certo? Não é que é hoje, inclusive, né? Isso, hoje é o dia. No dia do evento Pentecostes que teve lá em Cristo, foi isso. Todos aqueles discípulos, os discípulos que estavam lá, eles foram levados, orientados, treinados, conduzidos, porque tinham condições espirituais, ao mundo espírito de vida. Por isso que eles falavam todas as línguas, não tinha mais barreira, não tinha mais raça, não tinha mais divisão nenhuma, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo assim, hoje nós temos consciência de transe profundo em vários mundos.
O fato de ter consciência e estado de vigília aqui não quer dizer muita coisa não, quando você vê os outros mundos. Aliás, é o que está no conceito, né? Quando a gente se enclausurou no espírito humano, nós ficamos tristes, porque perdemos a consciência espiritual. É que a gente não lembra, mas a gente ficou triste. E tem muita gente que O texto aqui do conceito mostra e ensina justamente isso. Inclusive estudando aqui esse processo de involução que a gente fez. Isso está demonstrando justamente esse ponto. Que lá atrás a gente tinha contato com os grandes seres. Depois a gente perdeu esse contato. Ou seja, essa clausura que você mencionou. E perdemos tanto que achamos que não existe. Muitos de nós achamos que esses seres não existem. Tão grande foi a nossa perda. Né? E por isso também que existe a diferença de atrasados com essa que o Glauco escreveu com letra maiúscula, né? Em todos eles. Inclusive aí no próprio texto, né, dessa lição que a gente está estudando, Max Rendel dividiu em classes, né? Ou seja, os atrasados e os vanguardeiros, né? Os que estão mais à frente. Então aí dentro, dando um exemplo aí da classe, né, que estão os atrasados, no período Saturno e Solar, que é o estado atual dos antropóides. Está mostrando aí no gráficozinho, né? E quem são os antropóides que estão atrasados? Os antropóides superiores ou primatas? São esses irmãos nossos aí. Orangotango é nosso irmão, gorila é nosso irmão, chimpanzé é nosso irmão e bono nosso irmão. Queiram ou não queiram, tá? Achem eles feios ou não, eles são nossos irmãos. Acho que tem um exemplo aí bem legal, assim, para a gente pensar, né? Eles começam a viver, é que nem quando você começa a repetir uma série várias vezes. Aí você vai vendo, você começa a ficar grande de altura para aquela sala de aula, você está com, sei lá, 12 anos e todo mundo está com 7, você começa a ter condições diferentes para acompanhar, que é o que acontece com os nossos irmãos. Eles estão sendo tratados e vivendo como a onda de vida animal, né? Então eles estão nos zoológicos, nas florestas. Então o esforço para você caminhar e evoluir é muito maior, né? Então acho que fica para a gente a importância da palavra adaptabilidade, porque quanto mais atrasado você vai ficando, mais difícil porque as suas condições vão sendo diferentes, né? Então, e esses nossos irmãos aí, antropóides superiores ou primatas, eles estão de posse de quais veículos, como está mostrando aí? Hoje. Espírito divino, de vida e humano. E os corpos, o corpo denso, vital e de desejo. O que está faltando para eles? A mente. Somente, só um pequeno detalhe, veio em mente. Agora, mas eles não têm a mente, mas eles não estão sob a orientação do espírito grupo, né? Por isso que estão ferrados. Então, não estão, né? Porque eles não são da onda de vida animal. Não. Então, eles não têm ajuda. Por isso que eu falei. Eles são tratados como animais, mas eles não são animais. Não são da onda de vida. Aí a Regina lembrou um ponto interessante, né? Se eles não têm o espírito grupo, como é que eles saem desse enrosco sozinhos? Não conseguem. Quem ajuda eles? Quem ajuda eles? Nós temos essa responsabilidade, né? Mas nós quem? Nós, todos nós? Os pioneiros têm a responsabilidade de ajudar os atrasados. Os irmãos maiores? Não. São irmãos. Nós, mas nós. Então, todos nós. Sim, mas quem são todos nós? O ego agora, a onda de vida. Não, mas quem são todos nós? Todos nós ou todos nós? Eu, você, tal. Da onda de vida humana. Sim, mas quem são nós? Quem são esses nós? É você, eu, Luiz, Glauco, Elisa, Jane. Então cada um aqui vai pegar lá em vez de pegar um cachorrinho e um gatinho,
Vai pegar um orangotuzinho, um gorilhinha, um chimpanzézinho e um bonobozinho para criar em casa. Não, tem pessoas que têm. Analogamente Então falando, nós não são somos próximos. nós não somos todos nós. São os que estão próximos. Não. Quem são os nós que hoje cuidam desses animais? Quem são esses seres humanos? Quem são esses irmãos e irmãs que cuidam? São pessoas que têm algum coisa Naturalismo, passado. São pessoas que em vidas judiaram- passadas judiaram deles. fizeram sofrer esses irmãos e irmãs de qualquer maneira. Matando, comendo, triturando, dizimando, etc. e tal, né? Isso é muito explicado, isso é muito bem explicado pela astrologia Rosa Cruz. Tem muitos irmãos e irmãs que têm um amor assim incondicional por cachorros, etc. e tal. Você vai ver vidas anteriores, matou, comeu, dizimou, destruiu, etc. e tal. Então vem com essa disposição, não sabe da onde, né? De falar, não, eu tenho que tratar de todos, eu me dedico todo. Isso é o quê? Resultado do purgatório. Sim. A consciência bateu lá no purgatório, fez tão, o carimbo foi tão grande assim, entendeu? Foi um carimbão tão grande que a pessoa quando chega aqui, ela fica, eu tenho. Quer dizer, ela está resgatando uma dívida que ela tem para com esses irmãos. Então isso é bem similar. Por isso que nós não somos todos nós. Por isso é bem similar pela questão de quando nós nascemos em uma família. Filhos de um pai, de uma mãe, não é sem uma razão. Em 100% dos casos é dívida. Dívida. 100% dos casos é dívida. Portanto, Nasceu na família, é dívida. Não tem alma gêmea, não. Não É tem dúvida. dívida. Alma gêmea não está na família. também. Encontrei minha alma gêmea. Casei. Não, não é alma gêmea. É dívida. Ou seja, é similar ao que... Não existe eu não pedir para nascer, não pedir para nascer nessa família. Eu não escolhi os meus pais. Pediu sim, pediu e assinou Lá junto. no terceiro céu você pediu, Pediu. assinou e falou, eu vou. Pediu e o destino falou, olha, não, eu quero, olha, eu Agora quero. chegou aqui e quer cair fora. Não, não vai cair fora. Teve chance no panorama, não Esse fez? olha que o Carlos falou outro dia, eu quis falar, engolir. Quando tá, você escolhe, porque você está com a mente expandida, e você escolhe que você pode passar por tantas coisas. Eu pensei, será que não tem um anjinho lá que fala assim, ó, pega leve? Tem os anjos do destino. Porque senão nós seria maior teríamos ainda. escolhido Pior um ainda. cenário pior ainda. Seria muito pior. É que Como lá eu nós sempre estamos- brinco, se não tivesse um destino lá para dar uma mainada, a hora que a gente desse a primeira fungada aqui, a gente morria. Não aguentava as influências astrais para impregnar nosso mapa, ia ser tão forte que dali mesmo a gente já morria. Não, e tem muitos irmãos que Aguentar a o gente trânsito. vê que fica distorcido lá quando ele tá para nascer, porque na hora Tenta que sair. ele chega aqui, ele tenta sair, Tenta tenta correr. cair fora e fica... ele quer sair. E aí Aí fica débil fica mental, débil mental. outra coisa. Exatamente. Uma das origens da Não debilidade adianta mental é querer essa fugir, gente, fuga. não adianta. É essa fuga antes de entrar. Porque ninguém é bonzinho. Se tá na família, cada um ali tem dívida a pagar, sua meu filho. dívida. E se não pagar nessa vida, fica tranquilo que na próxima você vem de novo. Vai ser muito Sexo trocado e condições piores. É. Não tem saída. Ou seja, então a gente tem que ser adaptável. Isso. Como, Sempre, como né? falamos aqui numa Sempre. reunião, todo Todos relacionamento tem que dar com amor. Não terminou com amor, continuará a lição a ser aprendida. Ponto final. Dos dois lados, né, cara? Não. Não, se Não, um lado um terminou, lado. o outro superou. Um lado e o outro não, o outro vai ter a É mesma porque lição somos com outra indivíduos. pessoa. É. Porque, gente, a questão não é a pessoa, a questão é a lição. A questão não é a pessoa. Eu posso aprender essa lição com o Glauco, como eu posso aprender a mesma lição, igualzinho a lição com a Ângela. Sim. A lição, importa é a lição, não é a pessoa. O objetivo não é a pessoa, o objetivo é a lição. É, tem todo sentido. Né? Pô, se É a não seria mesma- fácil, eu pago minha dívida e tenho que voltar com aquele infeliz. Não, lá A mesma coisa a porque tentação, não quis né? aceitar. Enquanto ele não paga, Ele não quis aceitar, tem o que problema ficar. é- Aí o cara, Eu fiz a minha ele parte. caso pensado, não vou pagar. É, não. Eu fiz a quero minha ver lá parte. na Se a outra pessoa vida não aqui. quer, o que eu posso fazer? Aí você volta a ver a cara É, dele e fala, similar a que tentação, De né? novo? Sai daqui, vaza. Vaza. Não, eu estou dizendo, é similar à tentação. Sim. Você pode ser o tentador, mas você pode optar em não
Quem for tentado pode optar em Não não cair. cair na tentação. Né? Exato. Mas se cair, Uhum. foi sua responsabilidade, Não foi o uma tentador. decisão sua, Não não foi do o tentador. Nunca será tentador. Acho que alguém. Pode falar, Terezinha, desculpa. Acho que ela viu só. Não, eu só pensei alto, mas tá tudo bem. Então tá bom. Termine em amor, então, viu, Terezinha? Já sabe, aí, ó. Ou termina em amor ou tá ferrada na E próxima. nós puxamos esse assunto só por causa do orangotango, do gorila, do chimpanzé e do todo. Agora todo mundo quer ser voltando, e bonzinho. voltando neles, só para terminar essa partezinha aí, ó. Vejam que eles têm possibilidade de alcançar, se vencer o ponto crítico da próxima evolução, a quinta, Isso. Exatamente. do período terrestre. Porque nós estamos aonde? Atualmente estamos na metade. Da quarta. Da quarta. Terceira E a razão de ser metade da quinta é interessante saber. A razão é porque é o seguinte, até o final dessa quarta revolução, os senhores da mente, como toda a quarta revolução, sempre, né? Toda a quarta revolução é um trabalho na mente, não é? Então, até o final dessa quarta revolução, os senhores da mente estão ainda no tempo de dar o germe da mente. Então, se eles não aceitarem o germe da mente, na quinta revolução já acabou. Aí Os senhores da mente não vão estar mais. Aí não vão ter mais chance, por isso que não tem a chance. Por isso que não tem a chance, né? Não é porque Deus marcou, é quinta e acabou. Não, é porque tem um motivo evolutivo para isso. Um momento evolutivo. Mas tem mais atrasados ainda. Os que não conseguirem passar o ponto crítico da próxima evolução do período terrestre não serão destruídos, mas ficarão apartados até poderem entrar em alguma evolução futura. No novo grande manifestação do nosso Deus. Isso aí. Ou seja, eles saem com diploma atrasados nesse grande de manifestação. Vai demorar. Com letra O currículo dele maiúscula. vai isso aí. Vai lá no currículo, consegui ser atrasado. Né? Aí no próximo dia de manifestação que ele for aceito, ele mostra o currículo. Ele mostra o currículo. É um motivo para ele engrenar no próximo. Bom, se você for atrasado, eu vou colocar trabalho pra você, tá? Mas tem mais atrasados, viu? Tem mais, vamos ver aí, ó. Vamos lá. Os atrasados da onda de vida solar era a onda de vida animal. O estado atual, Olha que interessante, gente. o reino vegetal. As árvores e arbustos de folhas perenes não são vegetais. São atrasados. Sequoia, É a que mais fala. Nossa, essa é... figueira, Na África tem aquele As grandes, né? é só árvores que não dão frutos. baobá, né? Baobá, Nossa, não dão mas fruto, existem não dão muitos. fruto, é animal. Olha que barato. Mas não vai conversar com eles pelo nome Não é do animal, interessante? né? Não dá fruto, é animal. Uma castanheira dessa brasileira, então Castanheira. ela é vegetal. Porque ela dá Porque ela dá fruto. Gente, que O Glauco legal vai falar ver isso. isso. Mas olha que interessante você saber Vamos lá. que árvore e arbusto. Aliás, vocês lembram aquele salgueiro, que em verdade chama, acho que é oca tree, né, em inglês, mas é salgueiro em português, que passava lá no Harry Potter? Sim, aquele é um Ah, sim. Aquilo lá é um. Você vê que barato? É, Aquilo lá é um animal. É um atrasado. Tanto que Olha ele que- batia nos passarinhos, né? Pra matar o que passarinho. exemplo eu gosto, né? É. Porque facilita a Coisa. compreensão. Né? Sim. Eu me lembrei dele como Lenda, ficção científica, lenda, mito, isso ajuda muito nós. Ajuda demais a gente. Não pode ficar. Achar que é coisa da carochinha, não, gente, ajuda muito. Ou Vamos lá. então aí, Que né, o mais? veículo, Ai. o espírito divino de vida e o corpo denso e vital. denso e vital. Tá vendo? Não tem de desejos, por isso que é planta. É. Senão ele sai andando, tivesse desejo. Uma árvore andando. Não xingar não, porque não tem mente. Ainda revoltada. Mas tem mais atrasado ainda, outros atrasados. Quais são os outros atrasados? Dá uma- Põe aí, por favor. Aí no mineral. do Areia, não, sal. é onda de vida lunar, então é atrasado das plantas. Não é isso? É isso, né? É, atrasados da onda de vida lunar era a onda de Tá vida animal, escrito errado. mais atrasada. O estado atual, reino mineral, Tá errado, né? Era a onda de vida vegetal, é isso? Não, tá certo, tá menina. certo. É lógica, é isso aí, né? É atrasado do lunar. Não, tá escrito lá, ó. Era a onda de Deixa- vida animal
mais atrasado. É o estado atual mineral. Mas eles são da vida animal? Ah, o feldspato lá que era... Ele é atrasado da nova onda de vida lunar. Então, era um vegetal, só que como ficou atrasado, então eles são as areias e os solos macios. Então tá errado aquela frase. Era onda de vida Mas eu acho que o vegetal. É a onda de vida, não, é a onda de vida lunar. A onda de vida lunar não era vegetal? Não, era onda de vida animal, papai está falando embaixo. Ah, não, então era a onda de vida vegetal, tá certo. Vegetal. Mas o animal... Verdade. Ah, tudo bem, depois a gente corrige. Mas o importante, olha só, areias e solos macios. Então, quando você vê uma areia, a areia, ela não é mineral, ela é vegetal. Agora, pergunta, o que é um solo macio? Verdade. Dá um exemplo de solo macio, por favor. Ar. Areia movediça é macio, tá sem terra dentro dela. Areia movediça. Não. Areia movediça é areia, tá em areia, tá ali, do lado da areia. Mas solo macio. Um solo encharcado. Turfa. Nunca ouviu falar turfa? Sim. Então, turfa. Banhado Mas esse é um solo? É um solo, turfa. Tanto é que turfa é muito rico. Por exemplo, a maior parte do petróleo no Canadá é da turfa. Da turfa. Entendeu? Aqui em Caçapava tem exploração da turfa, olha. Quando você vê turfa, eu imaginei vegetal, né? Então, e não é. Turfa é onda de vida atrasada. Ela é vegetal, ela não é animal, não é mineral. Onda de vida vegetal. Então, ela não é vegetal atrasado. Tem um que a gente conhece bastante, que é aquele feldspato, que lá era vegetal. Então, areias e solos macios. Então, solos macios são todos os solos que são muito ricos. São ricos, né? Ricos para nós, ricos para a economia, tá? E não é todo lugar do mundo que existe solo macio, não. Areia existe todo lugar. Areia, estamos falando aqui, é areia de praia, areia de construção, areia. É mais no Canadá, acho que na China tem, né? Na China, são poucos lugares que tem. Só lembrando um negócio, você viu que aí nesse diagrama, você tem para a gente saber quais os adiantados, sabe? Quais são os adiantados? Está ali, ó, os adiantados da onda de vida vegetal, ou seja, que estão junto com a evolução. O que está escrito ali? Flores. O que mais? Do lado de flores está escrito o quê? Gramíneas. Relvas. E ervas. O que são gramíneas? São os adiantados. Então, flores, bonito, né? Então, as flores são os adiantados da onda vegetal. Bacana, legal. E gramíneas? Grama, né? Não, gramíneas é tudo. Trigo é gramínea, cevada é gramínea, arroz é gramínea, feijão é gramínea. Todos esses, tudo que que dá fruto. É arbusto que dá fruto, é adiantado. Os cereais, Tudo. Cereais. Tudo. Nossa. Se for cereal que nem esse... Toda planta que dá flor, e toda planta que dá flor dá fruto, certo? Sim. Não é assim? Sim. Os dois. Você sabe disso, né? Toda planta que dá flor dá fruto. Né? Porque aí, então você vai assim, mas cadê as árvores frutíferas? Alguém pode perguntar, né? Pô, as árvores frutíferas lá em cima não tá aqui embaixo, onde é que tá as árvores frutíferas? Nas flores. Entra como flores. Porque tudo que dá flor dá fruto. Sim, tá certo. Pode até não ser comestível para nós, mas os passarinhos... Sim, mas primeiro ela vem. É bom provar. Então isso é importante lembrar, mas a tá? flor, ela existem as flores comestíveis. Sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, que as pessoas podem perguntar, e as árvores frutíferas, não está ali, não está aqui? Está aqui, Não, a as gente flores. tem casas mangueiras, o pé de acerola, todos eles primeiro eles dão flores na jaboticabeira, depois então, é que vem o no lugar, em flores, está as flores e as árvores frutíferas. Nas gramíneas, está tudo quanto é cereal, você imagina, feijão, aquelas... leguminosa, tudo, tá tudo lá em gramíneas, tá? Ervas, todas as ervas de São João, erva mate, tá? E relvas, o que é relva? O que é uma relva? É aquele capim gostoso que você deita assim, tranquilo,
Isso é uma relva. Ah, eu estou Gosta de precisando de Então, comer. os vegetais mais evoluídos, São esses daí. eles se prestam a servir, a não servir, né? 24 horas por dia. Tanto é que estão lá, tá tudo fazendo, Alimentação. consumindo gás carbônico e jogando oxigênio. É. Vai Nossa, lá. quanta coisa. O carbono está ali também. E agora, por fim, a última palavrinha aí, que a gente também já Lunar, adiantou um né? pouco aí. Uhum. Que são o quê? Os pioneiros de cada Pioneiros. período. Aí buscando aí no dicionário, aquele que está entre os E primeiros. Primeiros. que penetram ou colonizam uma região, desbravador. São os vanguardeiros que estão à frente, não é isso? Esses pioneiros são aquele grupo muito especial que hoje seria do nível dos irmãos maiores. É o, Não são só os adiantados, é mais por exemplo, ali o Bandeirante. Nossa. Tá lá, ó. Gostei. É, Porque tem o adiantado, os mais adiantados entre nós, sei lá, mas tem o pioneiro, né, aquele que chegou antes nos lugares e tal, né? essa, olha lá. Bandeirante. Tá certo. Sei não achei que ele é muito pioneiro. É o Borba Gato. Isso, É, tá lá. O Cabral também, que descobriu o Brasil, ele chegou primeiro. Pedro Paulo Cabral. Tem Ah, certa... tá. Querem Há outro controvérsia, exemplo só para né, Luiz? elucidar Há de maneira controvérsia. simbólica? Sim. É, na, Mas esse é um exemplo do mundano, né? Lógico. não, Lógico. é um exemplo Não, mas mundano. acho que é bom falar, né? Porque daí quem vai ver. Mas é que isso ajuda para nossa mente ainda A infantil. facilidade de compreensão. É. E esse exemplo também. Sabe aquele desenho lá do Ratatouille? Sim. Sim. Do ratinho? Uma Sim. gracinha. Cozinheiro? Isso, esse é um pioneiro. O que ele está simbolizando ali no desenho? O que a gente consegue ver nele? Ele destacou uma beleza, né? Ah. Fazer um... Não, ele é um vanguardeiro. Ele está à frente daqueles... daquela onda de vida que dele. representa ele, o ratinho. E no desenho o que você vê? Ademais dele ser vanguardeiro, tá lá já muito à frente dos demais, ele ainda participa da vida dos atrasados. Atrasados. E ainda ensina os atrasados, ele ainda volta para ajudar, para mostrar, para demonstrar. Né? Bonito. Então é só um exemplo também mundano, mas que nós precisamos desses exemplos para nos auxiliar a entender todo esse esquema de evolução. Que é o que a gente está Bonito vendo teu aqui. exemplo. Para fixar melhor na nossa mente. Então isso facilita para a gente entender. Boa. Uhum. Bom, em cada período desse esquema de evolução existem os pioneiros, como a gente acabou de ver, aqueles que passaram mais rapidamente para passar ao próximo grau superior, acelerando assim o seu desenvolvimento. Eles vão adquirindo veículos e construindo corpos que permitem funcionar nos períodos e mundos mais à frente. E por que isso? Tá aí, ó. Isso aí, ó. São os pioneiros, foram mais à frente. Isso. Ops, perdão. Acho que aí tem uma coisa importante, né? A gente só vai para o período de Júpiter quando a gente tiver construído o corpo alma. Então, isso é o que quer dizer aí, né? Eu tenho que ter um corpo adaptado para funcionar naquele novo período, porque hoje nós estamos na região química e nós vamos funcionar na região mais densa, que é a região etérica. Então, eu tenho que construir o corpo. Então, os pioneiros, por isso que está escrito, né? Ele vai adquirindo veículo à medida que ele vai evoluindo para poder funcionar naquela região. Perfeito. Conseguem ver a palavrinha que você usou aí para falar? Adaptabilidade. Precisa ter um corpo? Você Tem mencionou. que ser capaz de construir um corpo para viver naquela região ali, na mais densa, né, que vai ser a região etérica. Corpo adaptável àquela Um região. corpo adaptado para viver naquela região. Só os que permanecem plásticos, que é o que você acabou de falar, Isso. flexíveis e adaptáveis, podem modelar novas formas apropriadas à expressão da consciência que se expande. Isso mesmo. Não é isso? Plástico, essa palavra plástico é interessante, né? Porque ele toma qualquer forma que você quiser.
Se tiver uma Então, forma, você põe lá. deixa eu ver se a minha analogia, se eu não vou falar besteira. Quando a gente foi do período lunar para o período terrestre, foi quando a gente teve que construir os pulmões para poder funcionar, ou eu errei? Foi na Atlântida. Não, isso Errei, né? isso já está no período terrestre. Já está no Tá lá no período texto. terrestre. Para mudar de época, Atlântida. Ah, para mudar de época, tá, então, tá bom. Por sinal, foi um traumático, né? Pois é. Lembrando uma coisa interessante, gente, uma coisa que não pode esquecer. Existem os avançados e os pioneiros. Tá? Então, na nossa onda de vida, os pioneiros, como a Magda já tinha adiantado, são os irmãos maiores. Os irmãos maiores são pioneiros, os adeptos são pioneiros em relação a gente. Os adeptos são pioneiros, os irmãos leigos e irmãs leigas são pioneiras em relação à classe. Né? Só que tem uma coisa muito interessante aí. Pioneiro não tem nada a ver com mártir. Tá? No esoterismo, pioneiro não é aquele que abre o peito e fala, deixa pra mim, que aí ele se mata todo, se borra todo. Isso não é pioneiro, tá? Isso é babaca. Assim, feliz, que é uma estátua. Ele quer uma estátua, que é um bônus. Né? Pioneiro é o cara que, a pessoa que, como está bem escrito ali, ele se capacita para, obedece, porque ele é um pioneiro, ele obedece às leis e às regras para alcançar o próximo passo, né? Os irmãos maiores, eles obedeceram, eles obtiveram as iniciações dos 9 menores, das 4 maiores, por disciplina, por persistência, mas obedeceram a regra. Não é o cara que, sabe, eu sou pioneiro, rebento qualquer coisa, não. Isso não existe. E uma coisa muito interessante do pioneiro, não sei se vocês sabem, mas graças a eles é que eles facilitam, que nós temos facilidades em vários casos, porque todos os corpos e veículos que eles constroem, eles deixam um arquétipo que os avançados, nós outros, usamos para construir os nossos corpos. Lembra disso? Quando a gente está construindo um corpo lá no segundo céu, né? A gente pega arquétipo deles. Os nossos corpos são melhorados não só pelo nosso trabalho, tem uma parte do nosso trabalho, porque veja bem, não adianta nada ele botar um arquétipo lá se eu não tenho olhos para ver. Então eu melhoro os meus olhos, aí eu vejo o arquétipo. Se eu não tiver o trabalho de melhorar meus olhos, pode botar o arquétipo na minha frente que eu não estou vendo nada, entendeu? Né? Então, os corpos desses seres, os arquétipos dos corpos, os veículos, por exemplo, arquétipo de corpo-alma de um maior está lá no segundo céu para a gente copiar. É só a gente lembrar quando chegar lá. A ideia é e copiar. fizer um corpo vital, fazer um corpo vital. Se nós vamos construir, nós temos que ter modelo. Exatamente, o modelo está lá. E a gente usa esse modelo. Entendeu? Não é assim, tipo, chegou a Magali lá no segundo céu. Aí vem alguém, pega todos os arquétipos que você construiu desde o período lunar, Saturno, um guarda-roupa, em arara, assim, nas araras, sabe? Aqui todos os corpos densos que ela construiu. Magali, tá aqui, ó, escolhe o seu. Você fala, pô, mas que eu já usei, eu quero usar outro. Eu quero novidade, eu quero ficar na moda, isso tem que estar tudo fora de moda. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Fala assim, ó, aqui tem todos os melhores corpos vitais existem aqui, tá, os arquétipos do corpo denso tá aqui, tá tudo aqui. Você pode escolher. Aí você tem que ter olhos, tem que ter discernimento, tem que ter adaptabilidade, tem que ter praticidade, tem que ter flexibilidade para você saber o que você vai usar. O que você pode usar, porque também acontece o seguinte, você tem uma evolução chinfrim e quer usar um corpo-alma brilhante. Não vai nem aparecer. Não, vai ofuscar, né? Você vai ficar assim, vai ficar pequenininho aqui, o corpo-alma lá em cima, você aqui, você não consegue nem usar. Imagina, aquele negócio, você pega um vestido de 2 metros e não consegue, e um salto de 15, não sei o que, não consegue andar, não adianta nada ter o salto 15, não sabe andar. Então, pioneiro é interessante. Você ia fazer uma diferença entre pioneiro e avançado. Avançado somos nós. Jesus é pioneiro. É pioneiro. Ele é irmão maior. Não, porque a gente fala, ele é o mais avançado da onda de vida humana, mas ele é um pioneiro. Ele já está vivendo em outros... Sim, igual o Christian Rosenkreuz. Isso, em outros períodos, Sim. né? Não está mais no período terrestre. E uma coisa também... Os vanguardeiros, né? Não, mas eu acho que é legal, porque sempre a gente fala, Jesus é o mais avançado da onda de vida humana, mas ele é o pioneiro, ele já é um irmão. Olha, a frase de nós ensina assim,
Jesus é o mais avançado da onda de vida humana até hoje. Até Sim. hoje, isso. Amanhã pode aparecer outro. Isso, Amanhã pode aparecer outro. Enquanto tiver o período terrestre, pode aparecer outro. Enquanto não terminar o período terrestre, pode aparecer vários outros. E Christian Monte-Cross também Por exemplo, é um pioneiro da onda de vida por exemplo, humana. o Cristo é uma hora elevada iniciado pelo solar, porque o período solar já acabou. E Jeová é lunar, porque o lunar já acabou. Entendeu? Mas o terrestre não acabou ainda. E Júpiter, então, nem começou. Vênus não começou. Então, Outra coisa. Christian Monte-Cross é da onda de vida humana. Também. Tá ali, ó. Isso. Não, só Mas pode ter certeza que os dois não estão nem aí com isso. Agora, uma outra coisa interessante, da mesma maneira que a gente pega arquétipo dos pioneiros para a gente nos alavancar, né? Porque todos nós aqui queremos ir para frente, para cima, né? Sim. Olha que interessante. Olha que interessante. Os nossos irmãos menores, Os animais. antropóides superiores, irmãos. Não menores, irmãos. Atrasados. Orangotangos, chimpanzés, gorilas e bonobos. Esses seres, irmãos nossos, eles não conseguem pegar arquétipos dos pioneiros. Ele pega arquétipos nossos atrasados, cristalizados. Então, cada vez que eles constroem um corpo, o corpo dele é pior do que o corpo que eles têm. Acredita nisso? Cada renascimento de um irmão desse, que ele vem com um corpo pior do que o corpo que ele construiu. Vai cristalizando cada vez mais. Por isso que chegar na quinta... Por isso que se ele não conseguir na quinta revolução, eles perdem porque não tem mais arquétipo. Né? Tem nós vamos estudar. Nem usar um arquétipo nosso? Não. Só se tiver mente. Tem uma história, tem uma história que está publicada no site. Tem uma história publicada no nosso site lá. Se vocês quiserem ver, está lá em Auxiliares Invisíveis. Está no livro Auxiliares Invisíveis, está lá. É só entrar lá e dar um... Não tem entrar lá, entra no Google lá para enfrentar Rosa Cruz, Auxiliares Invisíveis, sei lá, bota chimpanzé que vai aparecer lá no Google. E a história é o seguinte: o último renascimento de um espírito virginal da onda de vida humana como chimpanzé, e depois continua o primeiro renascimento desse ser como ser humano. O último dele e o primeiro dele. Aí, assim, por uma coincidência do destino. Tem um foco, é isso? Por coincidência, assim, não era coincidência, né? A tratadora dele como chimpanzé na última foi a mãe dele quando ele foi primeiro. E aí mostra toda a dificuldade dele de ter a mente como primeira vez. Porque ele não era um débil mental, ele era um ser que tinha uma mente virgem. Não tinha átomo semente, tinha germe. Lembra a diferença de germe e átomo semente? Germe é um corpo, um veículo que você não tem história. Átomo semente é o quê? É um corpo que já tem história. Certo? Então você imagina ele nascer no meio de todo mundo que já tem átomo semente de mente, que está com mente para tudo quanto é lado, mente concreta, mente abstrata, e ele nasce com uma mente em germe. E aí você tem que ver o lindo trabalho dessa mãe educando ele. É maravilhoso essa história. Tá lá. E a sociedade classificou ele como débil mental. E a mãe falou ele atingiu o objetivo. Sim, essa é a história. Então, a partir desse momento, respondendo a que a gente falou, a partir desse momento ele começa a ter acesso a arquétipos de corpos nossos, corpos adiantados. Então ele alavanca rápido. Enquanto isso, os outros vão diminuindo. Mas ele já Nesse caso. Isso. Agora os outros não, continuam cada vez piorando, cada vez, né? Então, é aquele negócio que o Max Weber fala. Se você não faz a coisa na hora que tem que fazer, você tem uma próxima chance, só que a próxima chance é pior do que aquela. E a gente vê isso na nossa vida, tá? Nossa vida é feita de espirais e de espirais. Se tem uma oportunidade aqui nessa espiral, não aproveitei, ela vai aparecer de novo. Não aproveitei, ela aparece de novo. Não aproveitei, ela aparece de novo. Não aproveitei, ela aparece de novo. Não aproveitei, não aparece mais. Aparece aqui, fácil. Aqui, um pouquinho difícil. Aqui, difícil. Aqui, mais difícil. Aqui,
quase impossível. Aqui, impossível. Então, se você não aproveita aqui, você se ferra. Por isso que as coisas são feitas no momento certo, na hora certa. Por isso que existe exercício de discernimento, de observação e de decisão. Sim, sim, não, não. Não tem aquele tipo, ah, não, mas depois eu faço. Ah, não, eu vou cuidar mais da parte espiritual, depois do cuidado de criar meus filhos. Quando eu me aposentar, quando eu comprar uma casa, quando eu ganhar na Mega Sena, quando ferrou. Não, se apareceu agora, se caiu agora, faz agora. Vou pegar a Fraternidade Rosa Cruz. Para quantas pessoas aparece a Fraternidade Rosa Cruz? Uma minoria no mundo inteiro. Então, se apareceu para você, é porque você está madura para o cristianismo esotérico, você está madura para crescer. Você está ali pronta para desenvolver seu corpo-alma. Então, pega, agarra com as duas mãos e sai correndo. Não precisa sair correndo, né? Mas, entendeu? Mas vai, não fica naquela do tipo, ah, mas esse negócio é muito complicado, aí eu faço difícil, aí eu vou tirar férias, depois das férias eu volto. Ó, passou, na próxima vai ser mais difícil, até chegar no impossível. Carlos. Eu já tive conhecidos que quando pensou na Rosa Cruz, ficou cego. Porque ele perdeu, falou, agora eu quero, agora cadê? Onde que tá? Você me conheceu. Sim, Carlos, só eu queria morreu. Eu só queria uma coisinha que eu gostaria de perguntar em relação lá aos nossos irmãos macaquinhos lá. Existe... Macaco é animal. Macaquinho é outro. Eu sei. Acontece o seguinte, existe assim, em algum lugar, em algum estudante ocultista, alguém que... Existe uma ideia de quanta proporção que esses nossos irmãos antropóides conseguem andar para frente ou é quase impossível mesmo? Não é quase impossível, não. Tem muitos já andando, tem muitos. Se você entrar na Discovery, por exemplo, você vai ver várias histórias. Discovery tem várias, National Geographic tem várias histórias de conquistas assim que você olha e fala, nossa. Tem uma história lá que eles contam, que eu vi semana passada, retrasada, de uma cuidadora que passou 20 anos longe do chimpanzé lá. E aí, um dia ela foi lá, o chimpanzé saiu lá do meio da mata, assim, veio abraçar ela e beijar e não sei o que. Quer dizer, aquele chimpanzé já está alcançando. E quando eles mostram do asno lá, que fazia 20 anos que o burrinho não via, a hora que ele viu o tratador... Então, tá vendo sim. É que na realidade, como isso não dá dinheiro... E não dá ibope, não aparece. Não aparece, por isso que eu perguntei as coisas só aparecem quando faz a pessoa chorar, dá ibope, emoção. Deixa o Glauco. Mexe com o corpo de desejo. O Glauco, eu fui fazer o imposto de renda de uma amiga, ela foi, casou, teve filho, se separou. Aí, há uns tempos atrás o marido teve um problema lá, o ex-marido, voltaram a ser casado oficialmente. Gozado, você está perto assim, você fala, mas não tem como não pensar, né, nas coisas que a gente aprendeu na fraternidade. Quer dizer, teve a oportunidade, não deu certo, agora tem outra, pela lei, assim, sabe? E o cara tá cadeira de roda, dando problema. Foi a condição, né? Achei que sim. Então, pessoal, a gente falou bastante não é o momento mesmo, não é o momento. Pioneiros, né? Como já deu o nosso horário aí, eu vou concluir daí por agora, essa primeira parte. E aí vamos passar então para a nossa reunião, para a nossa oração Rosa Cruz. Só lembrando, Glauco, que esse trabalho todo, hoje nós estamos falando de terminologias, Rosa Cruz. Esse trabalho todinho de atrasados, pioneiros, vanguardeiros, tudo tem no YouTube, na reunião que nós fizemos durante a pandemia. Completo, tem lá completo, viu? Excelente. Perfeito. Nós somos essa raça ariana? Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem.
Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.